O Linkados na Música de hoje traz o Off the King, uma banda paulistana de música pop com influências surf music, indie rock e folk, formada por Henrique Muschler, o vocalista, Ricardo Martinelli, guitarrista e backing vocal, e Pedro Trigo, o baixista. Em 2012, após 4 anos tocando releituras de músicas de sucesso, veio a vontade de realizar um projeto autoral e dividir com as pessoas suas ideias, sentimentos e reflexões. Inicialmente, o Off the King lançou o EP Seasons, com 6 músicas compostas em inglês. Com o passar do tempo, porém, passaram a compor em português e descobriram aí uma maneira de se relacionar melhor com o público. Nos últimos anos, a banda realizou mais de 100 shows e atualmente se apresenta em casas tradicionais e consagradas de São Paulo. O hit Se Eu Falo com as Paredes, lançado esse ano, contabilizou mais de 100 mil visualizações no canal do YouTube em poucas semanas e conquistou uma legião de fãs por todo o país. Além disso, o Off the King já possui um fã-clube criado por jovens que se identificam com o estilo alegre do grupo. Eles vão dar uma palhinha dessa música pra gente agora e no último bloco vão tocar ela inteira. Para saber mais sobre o grupo, clique nos links abaixo. Eu quero sempre um pouco mais e ainda penso em nós dois. Eu juro, se você voltar, eu deixo tudo pra depois. Eu nunca vou me acostumar, por mais que eu tente te esquecer. Você que me ensinou a amar, meu bem. Hoje eu sei, sem você não sou ninguém. Linkados na área com a jornalista Isabela Camargo. Eu sou a Júlia Pino. Eu sou Gabriela Lemos. Obrigada por ter vindo, Isabela. Eu que agradeço pelo convite, Júlia. Isabela é formada em jornalismo pela Universidade São Judas Tadeu e com pós-graduação em marketing e comunicação na Faculdade Casper Libero. Isabela, quando você estava na universidade, qual área do jornalismo você gostava mais? Você já pensava em ser mulher do tempo, apresentadora de telejornal? Na verdade, quando eu fiz a faculdade, eu já trabalhava com rádio. Já trabalhava na Jovem Pan. E aí era muito difícil, inclusive, conciliar a faculdade, o trabalho à noite na Jovem Pan, que era de quinta a sábado, e também trabalhar durante o dia numa agência de publicidade. Né? Acho que só com 20 e poucos anos a gente consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. E aí, depois da faculdade, de quinta a sábado, eu ainda fazia o programa na balada da Jovem Pan. Por mais que fosse um programa de entretenimento, né, na época que São Paulo tinha um monte de balada, a gente fazia aquelas piruinhas nas portas, foi uma experiência incrível na rádio, com esse contato com os caras que eu sempre ouvia, o Emílio Surita e outras pessoas que trabalhavam ali na época. Isso a gente está falando de 2000, 2001. Agora, não pensava em nada específico, porque, como eu estou dizendo, eu tinha que gastar muito tempo trabalhando para pagar a faculdade. Então a faculdade foi indo, mas com a minha experiência na rádio, as coisas foram tomando assim proporções de acordo com o que eu estava vivendo na minha vida pessoal. Então, como eu trabalhava muito, eu tinha pouco tempo para pensar o que eu ia fazer. Eu estava mais preocupada com o que eu estava fazendo do que com o que eu ia fazer no futuro. Aos 16 anos, Isabela deixou sua cidade natal, Apucarana, no norte do Paraná, para trabalhar no programa Fantasia do SBT, onde ficou por 2 anos. Isabela, como foi para você sair de casa assim tão cedo em busca de trabalho? As coisas foram acontecendo. Então, quando eu tinha 16 anos, eu participei de um concurso de beleza. Desse concurso é que eu vim para São Paulo. Então, eu não saí, né, do Paraná para vir trabalhar no programa Fantasia. Eu vim para dar uma entrevista. Dessa entrevista, a minha atenção ali no SBT, que foi onde eu acabei sendo convidada para essa entrevista, eu vi um pessoal dançando, na época eu fazia balé clássico, eu falei, o que está acontecendo? Acho que quando a gente tem 16, 17, 20 e poucos anos, a curiosidade é que nos pauta. Né? Esse é a famosa linha que vai levar para o nosso destino. E foi através dessa pergunta que aí eu fiz ali, naquele momento, um teste, fui aprovada, voltei para o Paraná. Aí comecei a morar em São Paulo. Fantasia veio depois. Mas, aos 16 anos, respondendo a sua pergunta, trabalhando na televisão, num programa onde a gente tinha 50 meninas, né? Porque era um programa que tinha que agradar jovens e idosos. Numa época em que o 0800 bombou no período da tarde, acho que vocês eram ainda bem crianças, né? Na época do Fantasia. Mas foi um baita desafio, principalmente moral,
porque é um programa com 50 meninas, né? Todas muito jovens, todo mundo ali tentando ainda entender para qual caminho seguir, foi um baita desafio, foi bem legal. Isabela também é locutora com curso de radialista no Senac São Paulo. De 1999 a 2002, apresentou programas de entretenimento na Rádio Energia 97 e Jovem Pan FM. Isabela, conta pra gente um pouco como foi sua experiência no rádio. Então, minha experiência no rádio começou, como eu disse, através de muita observação e prestando atenção naquelas pessoas que estavam passando pelo meu caminho. Quando eu comecei no Fantasia, depois de um mês de programa, uma pessoa muito querida chamada Arnaldo Sacomani, que é um cara que até hoje é jurado dos programas aí de música, ele fez um teste vocal com as meninas. Quem quer cantar? Imagina, com 16 anos, ninguém sabe direito o que quer fazer, então todo mundo, eu quero. E aí eu cantei a música Bem Que Se Quis, da Marisa Monte, e aí ele falou assim, o que você vai fazer quando você crescer? Eu falei, provavelmente eu vou fazer administração ou direito. Tá? Isso lá em 97, quando eu tinha 16 anos. Aí ele falou, poxa vida, mas você tem a voz grave, e no mercado a voz grave é importante, ela é valiosa, porque passa credibilidade. Eu falei, tá, e ele falou, e aí, vai procurar um curso de rádio. Então, o curso de rádio não veio porque eu sonhava em trabalhar no rádio. Não, foi porque eu prestei atenção numa observação que me fizeram e levei aquilo em conta. Então, depois daquela observação dele, que é um cara extremamente exigente, eu falei, vou procurar isso. Antes de fazer, então, a faculdade de jornalismo, eu fiz o curso técnico de rádio. E aí eu descobri um mundo maravilhoso do rádio. A Energia 97 surgiu também com uma oportunidade, eles estavam querendo alguém bem jovem para fazer esse programa, né, da noite paulistana e tal, e depois a Jovem Pan veio através da Energia 97. Um ano fazendo a Energia 97, a Jovem Pan me convidou para trabalhar lá. Quando o Emílio Surita me ligou, eu falei, oi, só pode ser pegadinha, né? E aí ele falou, não é pegadinha, vem aqui bater um papo com a gente. Aí eu fiz essa transição, então, do Comando 97 para a Jovem Pan. Isso, então, antes de 2000. Foi bem bacana, mas então o rádio ele veio através de uma observação do que o mundo estava me apresentando, sabe? Tipo, presta atenção nisso. Entendeu? Que bom. Além disso, você foi voz padrão da Rádio Sul América Trânsito, e que é uma tarefa geralmente exercida por homens, até como você falou agora da voz grave. A voz padrão da Band News FM, que é da Jaqueline Dallabona, e a da Oi FM, da também atriz Débora Bloch, nos deixou uma questão. Por que as atrizes são escolhidas para a voz padrão? Não seria esse o lugar dos radialistas? Depende. Hoje em dia está tudo diferente. Né? Os padrões mudaram. Então, se antigamente a credibilidade era passada apenas por mulheres, hoje isso já não vale mais. Porque o mercado, as pessoas já entenderam que as mulheres também têm credibilidade no que falam, né? Claro que a voz grave, talvez eles prefiram a voz grave porque, ao longo do tempo, ela irrita menos. Vamos chamar assim, bem na prática é isso. Mas no caso da Jaqueline, por exemplo, que é uma mulher fantástica, ela foi escolhida por isso, por ter um tom mais neutro, um tom agradável. No meu caso, eu já trabalhava no Grupo Bandeirantes. E aí então foi assim, você já está aqui, vem cá. Vamos fazer um teste. E ficou. E eu fiquei super feliz. Porque depois de um certo tempo as pessoas me reconheciam pela voz da Sul América Trânsito do que pelas minhas matérias da Band. O mercado mudou. Então as empresas também estão se adaptando a esse novo padrão. Não tem mais aquela coisa do homem, aquela voz sisuda, aquela coisa engessada. Não. Pode ser mulher, pode ter leveza e pode ter sorriso. Isabela, chegou uma pergunta no nosso Twitter para você. Um tanto quanto hilária. Mas vamos lá, a Beatriz Direito quer saber, seus amigos te usam assim meio igual médico? Questionam você para saber a previsão do tempo no final de semana? Adorei, Beatriz. Beatriz, é o seguinte, bom, a gente é como se fosse o garçom do restaurante. Por quê? Quando você pede um prato no restaurante e o prato vem errado, quem leva a culpa? Quem escuta? O garçom. Mas quem é o culpado? O cozinheiro. E nós que fazemos a previsão do tempo, nós passamos uma mensagem, assim como o garçom que anota o pedido, leva para a cozinha e volta com o prato. As jornalistas que editam, né, a previsão do tempo, eu falo edita porque ninguém faz nada por nós. Então a gente fala com o meteorologista, fala com as praças para ter as imagens, então a gente monta todo o esquema. Por que eu não sou meteorologista? Porque essa é uma faculdade. Né? Então, depois de ter feito rádio, ter feito jornalismo, eu não fiz o curso, a faculdade de meteorologia. Então, a empresa que eu trabalho hoje tem 3 meteorologistas. Então, a gente conversa com eles como se a gente estivesse entrevistando um médico numa matéria. Né? E aí a gente pega essas informações. Aí, respondendo, então, a Beatriz,
Eu digo o seguinte, sim, não só os amigos, né, questionam, mas as pessoas na rua também questionam, principalmente se a gente erra, né? Porque se você fala vai fazer sol e chove, como assim? Né? E meu passeio, minha praia, minha piscina, e eu gosto sempre de explicar. Né? A previsão do tempo mudou muito de uns anos para cá, né? O grau de acerto aumentou demais, e se a pessoa quiser compreender, ela vai sim captar por que o tempo mudou e a informação que foi passada acabou sendo errada. Se ela quiser ficar, de repente, naqueles padrões de porque tá vendo, a previsão tá sempre errada, vai perder, de repente, uma parte muito interessante que é da previsão, porque as coisas podem mudar muito, principalmente na primavera, que é uma estação de transição, né? Mas, sim, algumas pessoas recorrem principalmente para os feriados, né? Fins de semana e folga, o pessoal quer ir para a praia, tomar um sol e tudo mais. Mas a previsão vai bem além disso, né? Vai bem além da praia do fim de semana. Tem gente que depende da previsão do tempo para plantar, para colher, para fazer uma série de coisas aí no mercado. Alguns amigos já chegaram a te ligar e perguntar da previsão? Sim, não só para perguntar, mas para brigar também, né? Pô, mas você falou tal coisa. Eu falei, tudo bem, mas o vento mudou de direção e mudou toda a história, né? Estamos apresentando o Linkados na Área com Isabela Camargo, que além de jornalista da rede de TV aberta de maior audiência, também é mestre de cerimônias. Para assistir ao próximo bloco, clique no link abaixo.